falar sobre explicar um pouco melhor, né, aqueles medidores de vazão primários, né, ou medidores deprimogênicos, ou medição indireta, e a gente vai abordar hoje também alguns medidores de vazão do tipo linear. Então, para começar aqui, vamos falar um pouco mais sobre a placa de orifício, né? Seguindo aquele desenho de ontem, as placas de orifício são normalmente instaladas na junção de duas conexões. Então, onde eu emendo aqui essa conexão do lado esquerdo, a conexão do lado direito, eu encaixo aqui a minha placa de orifício. Lembrando que essas tubulações aqui, que elas vão ser encaixadas, elas precisam já ter os pontos aqui de tomada de pressão. Então, a minha placa é essa parte azul mais claro aqui, instalada aqui nesse ponto, e eu vou ter uma pressão mais alta aqui do lado esquerdo, sentido de onde o fluxo está vindo, e uma pressão menor aqui na saída, né? Aqui seria como se fosse uma pressão estática e aqui uma pressão dinâmica. E a diferença entre essas duas pressões, a partir de uma constante aqui que eu tenho de acordo com o tamanho do meu furo, né? Da minha placa de orifício, ou seja, o tamanho do orifício da minha placa, eu consigo determinar qual que é a minha vazão. Então, é um medidor que ele é bem versátil. A gente consegue trabalhar aqui, medir tanto líquido quanto gás, né? E a gente consegue ter uma versatilidade aí para trabalhar com diversos tipos de substância. Normalmente, esse tipo de sensor é construído em aço inox, e para trabalhar, por exemplo, com substâncias que sejam, essas substâncias não sejam corrosivas ou estejam a baixa temperatura, essas placas podem ser mais estreitas, né, mais finas. Já para substâncias com a temperatura maior, é recomendado que essas placas sejam um pouco mais largas, né, para que não ocorra com o aquecimento da placa que o metal não se deforme, mudando aí a constante e a relação entre essa pressão alta e essa pressão baixa, né? Ou seja, a pressão estática e a pressão dinâmica, mudando aí a leitura da nossa vazão de forma errada, né? Então, nesse tipo de placa aqui, quando a gente quer trabalhar a alta temperatura, no caso do vapor de uma caldeira, a gente tem que utilizar ela com uma espessura maior. Só que aí uma desvantagem também, se eu uso uma espessura maior aqui, eu vou criar um vão maior entre as duas tubulações, e eu preciso garantir que essa tubulação ela esteja bem vedada, né? Senão pode ocorrer um ponto aqui para ter mais vazamento também. E lógico, igual a gente já analisou, esse estreitamento da tubulação vai causar um certo tipo de turbulência aqui no nosso fluido, né? Então, é esperado que tenha um pouco de turbulência aqui quando esse fluido atravessa aqui por essa placa de orifício. Então, aqui a gente tem um modelo de uma placa de orifício comercial, né? Então, pode observar que é um disco de inox com uma haste aqui onde a gente prende ela. Aqui nessa haste a gente traz algumas informações, como até a própria constante, de acordo com, ou uma referência de alguma tabela onde a gente consegue essa constante. Normalmente é calibrado com água, então eu consigo aqui ter diâmetros de vários tamanhos, né, do furo interno do orifício. Então, esses orifícios eles podem ser concêntricos, ou seja, ficar no meio da placa, podem ser excêntricos, ficar fora da placa, fora do centro da placa, ou segmental, eles podem ter formatos diferentes, né? Pode ser um segmento de um orifício só. Então, aqui a gente tem um orifício que ele é concêntrico, ele está no centro da placa. Serve para medir líquidos, ou seja, é um líquido e um gás que não tenha nada misturado neles. Seriam líquidos puros, né? Ou misturas só de líquidos ou só de gases. Do mesmo modo, a construção aqui da nossa placa de orifício, ela pode ter um canto vivo, né? Ou seja, pode ser só um furo aqui, com um ângulo vivo aqui na entrada da placa.
pode ser um meio círculo ou quarto de círculo, então a gente vai ter um chanfro aqui, né? Vai ter um arredondamento aqui da borda, ou pode ter uma entrada cônica mesmo, que ela vai ser uma entrada suave, né? E vai diminuir a turbulência causada. Furos excêntricos são normalmente utilizados quando a gente tem líquidos ou gases, principalmente líquido, gás é mais difícil, mas que a gente tenha líquidos que eles estejam misturados com algum sólido. Então, vamos supor lá numa indústria de alimento, a gente tem uma indústria de achocolatado lá, que pode ter algum grão de algum sólido ou algum grão de chocolate lá dentro. Normalmente ele é mais denso, ele tende a ir para superfícies, né, para a parte de baixo ou para a parte de cima da tubulação. Então, com esse furo aqui fora de centro, mais para a parte de baixo, a gente consegue permitir que esses sólidos atravessem aqui e não causem um entupimento, né? Ou não causem um acúmulo aqui de substância, né? Deixando passar só o líquido. Então, é um dos mecanismos que pode ser utilizado quando tem sólidos misturados junto ao líquido. O segmental é para quando a gente tem uma quantidade maior ainda desses sólidos. Então, a gente faz um rasgo maior, não concêntrico, né, fora de centro, e a gente deixa uma abertura maior, mas mesmo assim menor do que o diâmetro do disco, causando essa diferença de pressão. Então, quando a gente tem a passagem do fluxo aqui, se já está passando. Então, substâncias onde tem sólidos maiores, né, com diâmetros maiores, imersos nesse líquido, ou que tenha um acúmulo muito grande, então a gente usa esse tipo segmental aqui para medir a vazão, porque ele permite a passagem dos sólidos. Então, aqui a gente termina os tipos de placa de orifício, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tipo de medidor de vazão, pode ir colocando nos comentários. O próximo tipo que a gente tem é um medidor do tipo bocal. Então, aqui a gente tem um modelo dele construído em aço também. Então, a gente tem uma entrada aqui, a gente vê que tem um bocal aqui, ó, que afunila a passagem também. E o próprio medidor já vem com as tomadas de pressão aqui instaladas. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um medidor do tipo bocal. Aqui tem a entrada do fluido. Aqui a gente tem o estreitamento, né, que é o bocal mesmo. E a parte da saída aqui do nosso fluido. Então, a gente tem a tomada aqui de pressão e a tomada aqui de pressão dinâmica, né, ou pressão alta, e a tomada de pressão estática. Se a gente observar, sempre a distância do bocal, o diâmetro dela vai ser a mesma distância que eu tenho aqui, ó, no tamanho do diâmetro da minha tubulação. Isso é muito importante para a gente garantir a qualidade da medida. Se eu altero essa distância aqui, eu altero o meu fator K lá e eu mudo o modo como eu opero o meu sistema. Então, aqui é bom da gente observar, então, que eu vou ter uma peça que vai ser encaixada aqui. Nesse caso aqui, ó, o bocal, as duas tomadas já estavam instaladas no bocal. E nesse caso do esquema aqui, o meu bocal é essa parte aqui, ó, eu só tenho a tomada de pressão estática, ou pressão baixa aqui, acoplado nele. A de pressão alta, ela está montada direto na tubulação. Então, pode vir com as duas configurações. Quando a gente estiver automatizando uma linha, é sempre importante saber se eu precisar, por exemplo, colocar um isolador aqui, ou alguma junta, se estiver vazando, garantir que essa distância aqui não fique muito fora do diâmetro da minha tubulação aqui, para manter as características do instrumento. Um outro instrumento de medida que a gente tem é o tubo de Pitot. Então, principalmente para medir gases, né, é bem utilizado na aeronáutica para medir a velocidade com que o avião tá voando. Então, como que funciona aqui? Eu tenho uma tomada de ar. Então, vamos supor que o avião esteja aqui. Isso aqui está instalado na parte de baixo do avião. O avião está voando aqui da direita para a esquerda. Então, o ar está entrando por essa tubulação aqui, e ele vai colher a pressão que esse ar está fazendo.
Do mesmo modo, eu tenho um outro ponto auxiliar de entrada de ar, que vai estar colhendo o ar estático. Então, quando eu comparo essas duas pressões aqui, a dinâmica com a estática, pelo mesmo princípio da diferença de pressão, eu consigo calcular qual que é a velocidade que esse ar está se movendo. Então, se eu mudar o referencial, se o ar estiver parado e eu considerar que o avião está se movendo, né? Então, eu calculo a velocidade que o avião está se movendo em relação ao ar. Então, eu consigo uma velocidade aqui, através desse mecanismo, de quanto que o meu avião está se movendo. Do mesmo modo, esse tipo de instrumento é bem utilizado para medir processos em que utilizam gás ou vapor. Então, aqui eu tenho uma tubulação que segue o mesmo princípio. Então, eu tenho um fluido aqui de vapor, ar ou algum tipo de gás. Eu tenho uma tomada de entrada de ar aqui, ó, que aqui agora é a pressão baixa. Então, não mais a pressão alta, né, igual a gente tinha nos outros modos. E a pressão alta vai entrar pelo meu tubo de pitot aqui, ó, e vai gerar uma pressão dinâmica aqui em cima. Do mesmo modo, dos medidores deprimogênicos, eu vou comparar essas duas pressões. Quando eu comparo elas, a diferença dela vai me dar a relação que eu tenho com a minha vazão desse gás ou desse fluido. Para esse tipo de medidor, normalmente os fluidos precisam ter uma densidade um pouco menor, ele é mais eficiente, então é bem mais utilizado para medir gás e não líquido, né? Mais utilizado para gás. Então, é um dos medidores que a gente tem aí. Continuando, a gente vai ter o tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? Partindo do mesmo princípio, aqui a gente tem a imagem, a gente faz o estreitamento no tubo, a gente cria essa peça aqui com um estreitamento aqui, ó, ou seja, com uma garganta aqui, né? E a gente coloca a tomada de pressão bem nessa garganta. O que vai acontecer? Aqui a gente tem dois tipos, né? O tipo Herschel e um tipo longo. Então, eu venho com o meu líquido aqui da esquerda para a direita. Aqui eu vou ter uma tomada de pressão, que vai ser a pressão alta, porque ele vai encontrar uma resistência que quando a gente diminuir, criar esse cone aqui, né? Aumenta a resistência, então a pressão aqui vai ser alta. E aqui nesse ponto eu tenho uma pressão baixa, que é o ponto mínimo aqui da minha tubulação. Depois eu volto a expandir ela. É importante essa expansão para que eu garanta que aqui nesse ponto aqui a pressão seja baixa. Então, pelo mesmo princípio, a diferença, o ΔP aqui, ou a diferença de pressão, vai me dar o valor da minha vazão. Aqui segue o mesmo princípio, só que diferente desse modelo aqui, eu tenho a minha tomada bem aqui, eu tenho uma garganta bem mais fechada, né, o que garante menor espaço, mas depois eu tenho um aumento aqui, ó, mais suave aqui da minha tubulação até voltar ao diâmetro normal. Uma das desvantagens do tubo de Venturi é que a gente precisa ter um espaço maior para acoplar o medidor do que uma placa de orifício, né, que a gente consegue encaixar direto na tubulação. Mas, em contrapartida, eu não tenho problemas de deformação quando eu utilizo um gás ou um vapor quente, um líquido quente, então eu consigo ter esse controle maior. Um outro modelo que a gente tem de medidor primário são os medidores do tipo cunha segmental. Ele vai seguir o mesmo princípio de Venturi, mas em vez da gente ter um pescoço, eu tenho uma cunha na minha tubulação. O que essa cunha faz? O mesmo princípio, eu gero uma dificuldade aqui da minha pressão atravessar, do meu fluido atravessar do lado esquerdo para o lado direito, e quando eu gero essa dificuldade, eu crio uma diferença de pressão. Então, eu posso instalar tomadas de pressão antes desse ponto e depois desse ponto. A grande vantagem da cunha e desse tipo, da cunha segmental, e em relação aos outros modelos que a gente viu, o que vai acontecer? Na cunha, se eu tiver dois pontos instalados, eu consigo medir a minha vazão em ambos os sentidos, porque eu consigo ver a diferença tanto para a vazão que vem da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E eu vou saber se o fluxo está
no sentido, vamos colocar aqui, sentido para a direita ou sentido para a esquerda, porque ela é simétrica, né? A gente observa aqui que quando eu faço essa cunha, ela tem o mesmo perfil para os dois lados, então consigo ter essa dupla medida. Já se a gente observar os medidores anteriores, por exemplo, é o tubo de Venturi, eu já não consigo isso, porque se eu inverter o fluxo, a minha pressão baixa aqui e a minha pressão alta não vão ser compatíveis com o desenho apresentado por causa da tomada do ponto de pressão. Teria que ter outro ponto aqui com outro sensor. Se eu pegar, por exemplo, também o meu tubo de Pitot, se eu inverter o meu sentido, esse fluxo não vai gerar uma pressão positiva aqui, ele vai gerar uma pressão negativa, né? Às vezes até menor do que essa aqui, mas não vai ter uma relação direta. Se eu pegar uma placa de orifício também, ou melhor, um bocal de vazão, você pode ver que o bocal ele é construído para facilitar o fluxo da esquerda para a direita. Então, se eu comparar os meus medidores primários, um medidor que garante um fluxo para ambos os sentidos é o de cunha segmental. Então, se a gente observar, aqui no meio eu tenho a minha cunha, né? Não fica amassado o cano, é construído um pedaço aqui, né? Ele não é que ele tenha um amassado. Então, aqui a gente tem um pedaço de metal soldado pelo lado de dentro. E quando eu tenho esses dois pontos aqui, é onde eu posso instalar os meus medidores de pressão. Então, eu posso ter um processo que eu possa ter um fluxo numa direção e um fluxo reverso, que eu vou conseguir estar realizando essa medida nos dois casos do processo. Diferente se eu tivesse algum outro medidor, que eu precisaria ter mais medidores para estar realizando essa medida. Serve tanto para líquido quanto para gás também. Então, qualquer tipo de fluido é adaptável aqui a esse tipo de medidor de vazão. Pessoal, os medidores primários, que utilizam elementos mecânicos, né, algum tipo de estrangulamento ou dificuldade de passagem de fluidos, são esses que eu apresentei. A grande maioria pode ter algum outro modelo que venha a surgir, mas vai seguir os mesmos princípios. Para quem tiver alguma dúvida em relação a algum desses medidores, pode estar postando aqui no chat ou estar abrindo o microfone para estar perguntando, antes da gente estar passando aí para os nossos outros medidores. Pode falar, Júnior. Se quiser abrir o microfone para falar, pode também. Alguns desses medidores a gente tem, para a gente estar analisando nas aulas práticas, e alguns dá até, como eles são medidores simples, como a gente tem os medidores de pressão diferencial, dá para a gente até estar construindo alguns deles para a gente estar observando esses fenômenos na prática. Então, por exemplo, placa de orifício é um medidor que ele é tranquilo da gente estar realizando. A gente pega uma tubulação, corta no meio, pega uma placa e faz um furo no meio. Talvez não vai ter a precisão que a gente precise, mas a gente consegue colocar uma bomba bombeando algum tipo de água e a gente está controlando e verificando aí essa diferença de pressão. A gente tem naquelas linhas industriais que a gente viu medidores de vazão, mas eles vão funcionar pelos princípios que eu vou mostrar desses novos aqui, né? São medidores eletrônicos, tem um pouco mais de precisão, mas esses medidores aqui ainda são muito utilizados, né? Os medidores primários. Se a gente observar, são medidores simples, né, Júnior? E que a gente consegue ter boas precisões aí nas medidas de vazão. Então, dependendo do que a gente vai utilizar, não dá para falar assim que um é melhor do que o outro, né? Por exemplo, na aviação, é muito utilizado
e tanto para medida de velocidade também em barcos, o medidor do tipo Pitot. Então, tem um sistema de GPS que dá velocidade para o avião, mas por que esse Pitot é tão importante? Porque se eu tenho um fluxo de vento, né, que a gente chama na aviação de vento de nariz, né, ou seja, um vento contrário, eu consigo saber qual que é a minha velocidade do avião em relação ao ar, né, e não em relação à terra, porque a estabilidade do avião se dá em relação ao ar. E se eu tenho um vento de cauda, né, como se ele estivesse empurrando o avião, do mesmo modo, esse vento vai estar soprando ao contrário, meu avião vai estar voando e forçando um vento aqui, e eu consigo uma velocidade relativa em relação ao ar, né, ou à atmosfera. Então, eu consigo, é mais fácil para o avião controlar se ele está numa velocidade que garante estabilidade ou não. Então, mesmo que a gente tenha os medidores digitais de vazão, ainda é muito aplicado os medidores analógicos. Ou os medidores primários, né? Porque a gente tem tomadas de pressões, sensores digitais, né? Não precisa ser um sensor analógico. Então, a gente tem um medidor primário, e a gente encaixa aqui, por exemplo, nessas duas tomadas aqui, um medidor de pressão digital, que tem uma precisão bem alta. Então, eu consigo ter uma boa relação. Continuando aqui, depois a gente pode voltar com mais dúvidas, a gente tem os medidores lineares de vazão. Então, se a gente ver aqui, os principais tipos vão ser o medidor de área variável, ou rotador, o medidor eletromagnético, ultrassônico, o tipo turbina, Coriolis e o tipo Vortex. Então, os medidores do tipo rotador ou rotômetro, eles são medidores que a gente fala que ele é um medidor de área variável. Então, como ele vai funcionar? A gente tem um cone, onde dentro dele a gente tem instalado algum tipo de material que ele consiga ser carregado pelo fluido. Então, a gente vai ter uma vazão aqui, que ela vai no sentido de baixo para cima, a gravidade vai puxar esse marcador para baixo, aqui as paredes é de vidro ou acrílico transparente, aqui a gente tem a fixação, né? E o que acontece? Pode observar que aqui, quando não tem vazão, a vazão é nula, essa peça, como ela tem uma densidade maior do que o líquido, ela vai descer e vai se alojar aqui embaixo, marcando uma vazão de zero. Quando eu começo a injetar um fluxo aqui de líquido, uma vazão, né, começa a escoar líquido aqui no sentido de baixo para cima, essa boia ou esse marcador, ele vai começar a ser levantado, até o ponto em que essa vazão, ela consegue passar pelo lado aqui, ó, e cria um equilíbrio. Então, quanto maior a vazão, mais alto eu levo esse meu marcador. Então, se esse marcador, quanto mais alto ele for, a vazão que esse marcador está demonstrando. Então, esse marcador, no caso aqui a gente tem aqui, ó, ele é de metal, né, nesse caso aqui, ele vai ficar oscilando de acordo com a vazão. Esse instrumento de medida aqui, para quem lembra lá de fundamentos da instrumentação, quando a gente visitou o laboratório de instrumentação, lá naquela planta industrial, a gente tinha lá um medidor em que esse marcador era um disco que ficava subindo e descendo, marcando quanto de vazão a gente tinha ali naquele ponto. Um detalhe desse marcador é que esse disco ele é um pouco suscetível à turbulência, né? Então, se eu tiver um escoamento turbulento, pode ser que a turbulência faça esse disco aqui ir um pouco mais alto do que, ou mais baixo do que ele deveria ir. Mas, mesmo assim, é um instrumento analógico, né, que para o operador no campo, como não depende de energia, ele oferece ali uma boa precisão para saber se a gente tem um líquido ali com uma vazão de alguma certa medida, e o operador lá no campo, né,
ele consegue estar verificando essa vazão, mesmo se faltar energia ou algo do tipo. Então, é um controle analógico que, em muitas indústrias, ainda é utilizado lá como contraprova. Então, se a gente observar, ele pode ser instalado aqui por conexões na lateral, nesse caso aqui a conexão e a entrada é pela lateral, ou a gente pode estar instalando a conexão, abrindo a tubulação e encaixando esse tubo aqui diretamente na tubulação. Esse tipo de medidor, de rotador ou rotômetro, ele só vai funcionar quando ele estiver na vertical. Então, não posso instalar esse tipo de instrumento na vertical ou com ângulo. Se eu instalo com essa característica ele angulado, se ele não estiver bem alinhado, esse disco ou o marcador, ele paredes e vai gerar um atrito que vai me dar um erro de leitura. Então, se eu tiver ele projetado numa máquina, essa máquina inclinar, ou a tubulação que ele está instalado, ela inclinar, se deformar, então eu posso estar tendo um erro de leitura aí, porque esse metal aqui, esse marcador, está pegando nas bordas, né? Não está, e está fazendo com que o fluxo flua sem conseguir empurrar ele. Eu estou gerando lá um defeito nele. Então, é algo aí para se observar também. Um outro medidor que a gente tem é o medidor eletromagnético. Do mesmo jeito que os medidores eletromagnéticos lá a gente conseguia medir nível e algumas outras, a gente tem um medidor eletromagnético para medida de vazão. Esse medidor eletromagnético, ele precisa estar com fluidos, líquidos ou gases que tenha algum tipo de absorção eletromagnética, né? Então, o que acontece? Quanto mais líquido passar aqui por esse sensor, ele tem um sentido definido também, ele vai gerar um campo magnético e ele vai perceber o quanto desse campo está sendo absorvido por esse líquido. Então, imagina que a gente tem uma quantidade de líquido que pode absorver uma quantidade X de campo magnético. Se esse líquido estiver parado, ele vai absorver essa quantidade e não vai mais ter absorção de campo magnético. Então, o sensor vai mostrar que não tem vazão. E quanto mais rápido esse fluido circular pelo sensor, mais campo ele consegue absorver e mais o nosso sensor vai conseguir verificar aqui que está tendo uma passagem de fluxo. Então, depende muito, respondendo a pergunta, Júnior, qual que é o tempo de vida útil? Depende muito do meio que a gente está utilizando. Por exemplo, o disco de orifício ele é construído normalmente de aço inox, que é um aço bem duro, né, e bem resistente aí, que não reage com muitas substâncias, né? É um metal inerte. Mas, se eu tiver, por exemplo, abrasivos dentro do líquido que a gente está transportando, vamos supor que está transportando água, mas essa água tem sal, tem areia, está medindo a vazão e essa água ela é um pouco suja, esses abrasivos vão começar a desgastar esse material. Então, depende, ou eu tenho um material ácido, né? Um material muito oxidante. Então, depende de qual o meio que a gente está utilizando. Mas, normalmente, a vida útil desse tipo de equipamento ela é bem longa. Mas não é porque a vida útil é longa que a gente não precisa dar manutenção. Então, a gente precisa, principalmente os medidores primários, tá tirando, tá realizando a limpeza, porque pode acumular algum tipo de mineral, pode modificar ele. Naqueles discos, quando a gente falou que pode estar sendo utilizado com líquido, com substâncias sólidas, pode ser que alguma se agarre ali nas bordas, que entupa. Então, precisa estar verificando de acordo com o processo industrial que a gente está utilizando. Já os medidores eletrônicos, como normalmente eles não estão em contato com o material que está sendo medido, principalmente o eletromagnético e o ultrassônico, então a gente consegue ter uma vida maior ainda, né? Porque ele não tem porque ele não está em contato. Sim, aí entra a manutenção preventiva. Então, quando a gente observa algum tipo de variação, a gente consegue intervir para verificar se há algum tipo de limpeza, de tempo em tempo, de acordo com o processo, a gente pode determinar a parada e a substituição,
Por exemplo, a gente substitui o disco e aquele disco que estava lá é retirado para fazer uma manutenção. Eu não preciso parar a linha por tanto tempo. Então, aí entra alguns conceitos de manutenção e gestão da manutenção que vão ser estudados nos módulos lá na frente. Então, se a gente pegar um medidor de vazão aqui do tipo magnético, né, não é rotador aqui, está com erro de digitação, eu tenho uma equação que vai descrever esse medidor. Então, eu tenho que a força eletromagnética, ou FEM, né, tensão elétrica que está sendo gerada ali, essa força elétrica, ela vai ser proporcional à vazão vezes uma constante. A constante, ou fator, vai depender do tipo de líquido que eu estou utilizando, ou do tipo de fluido, ou do tipo de gás. Então, essa equação aqui, ela vai descrever quanto que eu tenho de vazão. Então, se a minha vazão for muito alta, eu vou observar que eu tenho uma força eletromagnética alta sendo absorvida naquele ponto, né? Sendo estimulada ali. Mas, quando eu digo alta, é questões de milivolts, tá, pessoal? Não é nada absurdo, volts, centenas de volts, é milivolts. Então, esses milivolts têm que ser lidos e depois passa por um transdutor para ser enviado e processado pelo CLP. Então, nesse caso aqui, ele ainda é muito suscetível a ruído, mas já é uma tensão que a gente consegue ter uma boa definição da vazão aqui em milivolts. Continuando, a gente tem os medidores ultrassônicos, e os medidores ultrassônicos, eles vão ter dois efeitos principais de trabalho. O efeito Doppler, ou por tempo de passagem. Então, como que vai funcionar esse medidor de vazão por efeito Doppler? O efeito Doppler, se a gente for recordar lá da física básica, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o efeito Doppler para a gente comparar a sirene de uma ambulância, de um carro de bombeiro ou de uma viatura de polícia. O que acontece? Quando essa viatura, tanto de ambulância, bombeiro ou carro de polícia, está vindo ao nosso encontro, a gente sente cada vez que ela chega mais perto que o som vai ficando mais agudo. Por que ele fica mais agudo? Porque a gente comprime as ondas sonoras e as ondas mais comprimidas têm um som mais agudo do nosso ouvido. E quando ela passa, cada vez o som vai ficando mais grave, né? Porque a gente distancia as ondas de acordo com a velocidade de aproximação e a velocidade de distanciamento dessa ambulância. Então, aproveitando desse efeito Doppler, onde a gente tem a compressão dessas ondas ou distanciamento, como que o medidor ultrassônico vai trabalhar? Ele vai emitir aqui uma onda de ultrassom, que ela vai refletir lá no tubo e voltar aqui. De acordo com a quantidade de fluido que estiver passando aqui, eu vou identificar nesse ultrassom se as minhas ondas elas estão chegando com a mesma frequência que ela foi emitida, ou se ela está chegando com uma frequência maior ou menor. Então, eu consigo ver através dessa mudança na frequência da onda de ultrassom que eu enviei, eu consigo ver se esse fluido está escoando mais rápido ou mais devagar, ou seja, se a vazão é maior ou menor, porque esse fluido ele vai comprimir ou distanciar essas ondas. Então, utilizando desse efeito Doppler, ele consegue estar realizando essa medida. O ultrassônico, ele vai medir qualquer tipo de fluido e até seja líquido ou gás, porque todos esses fluidos, eles vão ter algum efeito sobre as ondas sonoras, de acordo com a sua vazão, mesmo se for líquido ou gás. Então, ele consegue atender todos os tipos de fluido. Porque todo fluido tem massa, né? Então, como o som se propaga em meios físicos, né? Ele não se propaga no vácuo. Então, a massa, né? As moléculas desse fluido é o que vai
está interferindo no efeito Doppler. E o medidor ultrassônico por tempo, como que ele vai funcionar? Ele vai usar o deslocamento do som para medir o tempo que ele leva de um ponto ao outro. Então, se o fluido tiver com uma vazão mais rápida, ele vai ler que esse som, se ele estiver no mesmo sentido do som, chega mais rápido no outro ponto. Se ele tiver com uma vazão mais lenta, ele vai fazer essa medida aí de que, se é uma vazão menor, né, que esse som vai demorar mais tempo para chegar. Mas, lógico, tudo isso são frações de segundos, né, que ele faz essa leitura. Então, a gente tem esses dois tipos de sensor, ambos funcionando aí pelo efeito do ultrassom. Um pelo efeito do tempo, né, de deslocamento, e o outro pelo efeito Doppler. Sensores de ultrassom, como vocês podem observar aqui, eles ficam instalados por fora da tubulação. Então, eles funcionam muito bem, principalmente com tubulações de metal, mas eles não têm restrição. Então, a gente consegue aqui estar captando o efeito aqui e estar instalando ele do lado, de modo que ele não entre em contato também com o fluido. Então, ele tem uma durabilidade também bem maior, né? Porque ele não está em contato. Um outro tipo de medidor linear que a gente vai ter é um medidor de vazão do tipo turbina. Como que esse medidor vai funcionar? Aqui a gente tem uma foto dele, né? Parece uma tubulação com um marcador aqui em cima, ou pode ser nesse formato menor também. O que acontece? Aqui a gente tem a entrada do nosso fluido. Ele vai passar aqui por um rotor. Esse rotor tem uma bucha aqui para prender ele e dois cones. Esse rotor ele não vai estar alinhado de frente com o nosso fluido, ele vai estar um pouco, as pás dele vão estar um pouco lateralizadas, né, para formar um ângulo com esse fluido. E igual uma vela de navio. A vela de navio ela fica em ângulo com o vento bate e empurra ela. Então esse fluido, quando passar por aqui, vai fazer essa hélice aqui, esse rotor, girar. Conforme ele gira, a gente tem um sensor aqui que ele vai captar as voltas desse rotor. Então, a gente vai saber que quanto mais rápido esse rotor girar, maior vai ser a vazão. Então, a gente pode utilizar aqui condicionadores de fluxo para direcionar esse fluxo para as hélices, para melhorar a nossa medida. E esse condicionador de fluxo vai fazer com que a gente tenha uma melhor eficiência desse rotor. E a gente tem alguns cones aqui para evitar que a gente tenha o fluxo aqui na bucha, onde não tem hélice. Então, ele vai girar e, conforme aumenta-se o fluxo ou a vazão, vai fazer com que ele gire mais rápido. Aí a gente pode usar sensores aqui, se for metálico, né, esse rotor, pode usar sensores aqui de metal, que ele vai circular e vai identificar, pode usar a tensão, instalar num motor esse rotor e essa tensão mede o quanto que ele gira. Então a gente tem vários tipos aí para analisar depois a velocidade que esse rotor está girando. Só que como a gente pode observar, esse rotor também vai funcionar com líquido e com gás, mas a gente tem um porém aqui, que o rotor fica em contato direto com o fluido que ele está medindo a vazão. Como ele fica em contato direto, a gente tem um problema aqui de desgaste, né? A gente não pode, por exemplo, utilizar, por exemplo, vamos supor, um rotor num líquido que ele seja oxidante, que ele vá contaminar o metal, que ele vá pegar metal, ou em algum tipo de medidor de vazão, por exemplo, que a gente tenha que usar, por exemplo, para algum tipo de alimento ou medicamento, né? Então, a gente não consegue medir essa vazão em alimento ou medicamento, porque, dependendo do tipo que a gente precise lubrificar esse rotor, para ele não ficar travando, pode ser que contamine o alimento ou medicamento. Então, ele é um medidor utilizado, é um medidor mais simples, né? É um medidor fácil de trabalhar, mas tem os inconvenientes também de estar verificando aonde ele vai ser utilizado. Mas em indústrias, de modo geral, a gente consegue utilizar
esse medidor do tipo turbina tranquilamente. Aqui agora a gente tem o próximo medidor, né, que é o medidor de vazão de efeito Coriolis. Para quem não se recorda, eu vou só abrir aqui o quadro branco aqui. O efeito Coriolis, a gente consegue observar ele primeiro quando a gente analisa nosso planeta. Imagina que eu tenho aqui dois fluidos, um numa velocidade alta e o outro numa velocidade mais baixa. O que vai acontecer aqui no meio? Aqui no meio, quando esse fluido aqui no meio, ele vai tentar gerar uma turbulência, ou o que a gente chama de efeito Coriolis, que ele vai girar nesse sentido. Então, a gente vai ter várias turbulências aqui que fazem com que o que tiver aqui no meio vai girar nesse sentido, porque aqui em cima aqui e a velocidade 2, então eu tenho a velocidade 1 é muito maior que a velocidade 2. Então, isso mostra para mim que eu tenho um efeito aqui, que é gerado um vórtice, e esse vórtice vai ser maior ou menor a quantidade de vórtices, quanto maior a minha velocidade 1 for em relação à minha velocidade 2. Então, para o sensor que utiliza o efeito Coriolis, como que ele vai trabalhar? Dentro desse invólucro aqui, né, do meu sensor, tanto é que eu sempre tenho o sentido aqui, ó, em que o fluido deve passar, eu vou ter aqui, ó, uma estrutura semelhante a essa aqui do meu lado direito. Então, eu vou ter dois líquidos passando aqui, ó, nessa tubulação dupla, com velocidades diferentes. E o que essa velocidade diferente vai fazer? Vai fazer com que vai gerar uma turbulência aqui nessas duas tubulações e vai fazer com que eles afastem ou se aproximem do tubo através de uma onda eletromagnética que eu gero também de frequência para vibrar esse tubo. E eu tenho um outro sensor que ele vai ler. Então, quanto mais veloz e mais diferente for aqui a velocidade entre esses dois tubos, eu consigo medir essa deformação dessa tubulação através de campo magnético. E essa deformação, que é proveniente do efeito Coriolis, vai fazer com que eu tenha aqui no meu sensor a medida da minha vazão. Então, eu tenho aqui um líquido com uma vazão que eu já sei e uma vazão aqui que eu quero descobrir que vai gerar esse efeito para mim. Então, eu tenho aqui dois tipos de onda, né? 3 aqui que é o sensor de medida, e essa defasagem aqui entre a onda inicial e a onda final, pelo efeito Coriolis, eu consigo definir qual que é a minha vazão. Então, é um sensor utilizado aí com não tanta frequência, mas se vocês verem um sensor com essa configuração, já saibam que é um medidor de vazão que utiliza do efeito Coriolis, também chamado de medidor Coriolis. Em alguns usos específicos, estes medidores de vazão, eles têm vantagens em relação à precisão, né? Para alguns usos específicos, em alguns regimes de fluido, em regimes laminares. Então, tem um número de Reynolds específico que ele tem um funcionamento melhor do que os outros. Então, sempre é bom estar analisando uma alternativa que pode ser utilizada aí para estar realizando alguma medida. Aqui, por último, a gente tem os medidores lineares do tipo Vortex. Como vai funcionar esse medidor? Aqui a gente tem algumas características, pode ser incorporado ou ele pode ficar fora, né, igual a gente está vendo aqui do medidor. E se a gente olhar do lado de dentro, a gente vai ter uma tubulação com um tipo de um triângulo, né, uma cunha apontada na direção
da vazão. O que vai acontecer? Quando a gente passa o líquido por essa cunha, atrás dela, a gente vai gerar um vórtex, que é um tufão, ou mais com um efeito como se fosse um vazio, né, lá atrás. Então, imagina que aqui eu tenho a tubulação e aqui eu instalei o meu medidor. O meu fluido ele está escoando nessa direção, que eu coloco a minha cunha. Quando esse fluido passar nesse ponto, ele vai se deslocar para as laterais, se distribuir por aqui. Essa cunha é construída de um modo em que aqui atrás vão se gerar pequenos redemoinhos ou vórtices, né, que a gente chama. Tá a oscilação desses vórtices. E quanto mais rápido o líquido flui por esse mecanismo, mais vórtices ele vai gerar e vai oscilar mais esse sensor. Então, eu tenho, através dessa oscilação, eu consigo medir, por esses vórtices criados, qual que é a vazão do meu líquido. Então, eu instalo um sensor aqui, que vai estar captando essa variação desse sinal e vai estar enviando aí, depois de processar aí, para o meu controlador, né? Pode ser um CLP, pode ser para o computador, ou um sistema. Então, vai estar enviando aí para a gente estar conseguindo fazer a leitura dessa variável. Então, esse é um outro modo que a gente pode estar utilizando para estar realizando a leitura das variáveis do tipo vazão no fluido, para estar realizando essa medida. Então, esse aqui é o tipo vórtex, sistemas lineares, né, de medida de vazão, que a gente tem. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os medidores primários e os medidores lineares, pode estar postando aí, e depois a gente vai entrar com os medidores especiais aí amanhã, às 7 horas, 7h10, a gente já inicia a aula e a gente já vai trabalhar aí os últimos assuntos, os outros dois tipos de medidores que faltam, os medidores especiais e os medidores volumétricos, né? Dá mais uma abrangida. Todos esses que a gente viu hoje, medidores de vazão, trabalham com líquido e gás, então eles trabalham com medidores volumétricos. A gente vai ver também, fora os especiais, a gente vai ver os medidores de canal aberto, né? Todos que a gente viu hoje são medidores de canal fechado, ou seja, de tubulação. Canal aberto a gente pode considerar leito de rio, aqueles canais de escoamento de saneamento, né, de esgoto. Então, já nesses casos, a gente tem alguns outros tipos de medidores para estar realizando a leitura da vazão. Pessoal, alguma pergunta que vocês tenham sobre o assunto de hoje, podem estar colocando aí nos comentários, ou pode estar abrindo o áudio também para estar fazendo as perguntas. Até mais, um abraço, bom descanso para vocês e até amanhã.